Olá, investidores e futuros investidores. Sejam bem-vindos à Semana Mundial do Investidor, organizada mundialmente pela IOSCO e que está sendo divulgada aqui no Brasil pela Anbima. Meu nome é Marina Nobre, eu sou economista formada pela UFRRJ e especialista em investimentos Anbima. Eu fui convidada pela Anbima para bater um papo com vocês sobre educação financeira. E o tema que eu escolhi foi economia comportamental. Por quê? Porque entendendo economia comportamental, você tem mais chances de guardar dinheiro e investir esse dinheiro. A nossa mente, ela funciona de uma determinada maneira. E entender a forma com que ela funciona nos ajuda a tomar as atitudes certas para realizar os nossos sonhos. Mas Marina, o que é realmente economia comportamental? Ela é uma área relativamente nova que junta um pouquinho de economia, psicologia, biologia e neurociência. E ela vai contrapor a ideia dos economistas clássicos que dizem que o ser humano ele toma as suas decisões baseadas na racionalidade. Eles acreditam que os seres humanos são 100% racionais na tomada de decisão. E isso, por conta da psicologia e da neurociência, nós vemos que não é tão real. E que para nós conseguirmos tomar melhores decisões, nós precisamos entender se a gente não está sendo levada por alguns aspectos emocionais. Para nós entendermos melhor o assunto, eu separei em 3 aspectos. E eu vou começar agora a explicar para vocês como a mente funciona, vou dar alguns métodos para que a gente já possa praticar hoje e também vou dar alguns exemplos que relacionam bem esse aspecto com o dinheiro. O primeiro aspecto é o lado emocional e o lado racional do nosso cérebro. Lá na era da pré-história, o ser humano ele só pensava em sobreviver e reproduzir. É o nosso instinto que está mais lá no fundo do nosso cérebro. Isso não foi jogado fora pela evolução. Continua aqui com a gente. Então a gente ainda tem um instinto muito forte de sobreviver e reproduzir. Mas nós também temos a nossa racionalidade. Pensar, organizar, planejar, tudo isso ao lado racional do cérebro. E normalmente eles entram em uma luta constante, porque o lado emocional ele só quer sobreviver e reproduzir. Ele não quer ter que estudar e se dedicar, porque daqui 5, 6 anos ele vai ter uma profissão melhor e um salário melhor. O emocional ele não vê o longo prazo, ele vê o agora, o imediato. Se ele está com sono, ele quer dormir. Se ele está com fome, ele quer comer. Então, lidar com isso é muito complexo, mas fica mais fácil quando a gente entende como isso funciona. Para ficar mais claro, eu vou mudar os nomes. Então vamos lá. A liberdade vai ser o lado emocional. E o que é a liberdade? É nós fazermos o que nós quisermos, quando quisermos, na hora que quisermos. Então a liberdade está muito mais ligada ao lado emocional. Se eu quero comprar aquele videogame que custa R$2.000, porque eu acho que isso vai ser bom para mim, é o lado emocional que está falando. Já o lado racional, ele está mais ligado com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele dá a sensação de que é a liberdade, mas não é. O livre-arbítrio ele está muito relacionado com a responsabilidade e com a consequência. Então, às vezes eu quero comprar o videogame de R$2.000, mas será que vai ser o melhor para mim? O dinheiro ele pode ser mais importante, às vezes, para pagar uma dívida ou então para investir mesmo, para o longo prazo, para algum projeto que talvez vai te trazer mais qualidade de vida. Então, o livre-arbítrio e a liberdade, eles vão estar sempre em choque, da mesma forma que o lado emocional e o lado racional vão estar. E tudo bem, como que a gente faz agora? Não tem como ser 100% racional. Não tem como jogar fora a parte emocional, porque nós somos seres humanos e o emocional ele é legal também. Ele nos faz sentir compaixão, amor, tem essa ternura do lado emocional e realmente isso é bom para nós, é a nossa humanidade. Mas na parte principalmente das finanças, nós temos que aprender a lidar com ele. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, vamos organizar a casa. Com o que você gasta? Você sabe para onde vai a maior parte do seu dinheiro? Então, a minha ideia é você começar a organizar isso. Existem vários aplicativos que você pode procurar no seu celular, mas se você precisar também, se você preferir, na verdade, anotar no papel,
fica à vontade. Mas o mais importante é você anotar os seus gastos durante 30 dias. Normalmente quando você recebe o seu salário, até o próximo salário. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem controle. Às vezes elas chegam no final do mês e pensam assim, mas para onde foi o meu dinheiro? E entender para onde está indo esse dinheiro vai te mostrar com o que mais você está gastando. E se isso realmente é algo importante ou se é o seu lado emocional que está falando mais alto. Em segundo lugar, você vai criar objetivos. Objetivos financeiros. O que eu quero conquistar no curto, no médio e no longo prazo em relação ao dinheiro. E aí, para a gente poder mesclar o emocional com o racional, que esse é o objetivo do método, você precisa te dar recompensas. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que no médio prazo você queira comprar muito um computador de última geração que aí está custando uns R$2.000. R$2.000 é pouco, né? Uns 2,5, vai, para um computador de última geração. E você quer esse computador, você acha que é importante para você, às vezes você trabalha com isso vai te dar algum retorno financeiro. Bom, é um projeto seu, você tem direito de querer esse bem e você vai planejar. Bom, quanto que eu tenho que guardar por mês para que até tal data eu consiga comprar esse computador? Então eu tenho que guardar X por mês. Então você vai guardar X mais 1. Por exemplo, vamos supor que você queira guardar R$300 por mês. Guarda 350. E R$50 vai ser para você se recompensar por você ter seguido na risca os meses e guardado o dinheiro necessário. No final do projeto, você vai comprar o seu computador de R$2.500 e com o que sobrou, que foi os R$50 que você guardou a mais, você vai comprar algo que você queira e que tudo bem. Pode ser uma camisa, pode ser um tênis, pode ser uma viagem, um passeio, um jantar especial, um final de semana no hotel, enfim, algo que você queira bastante, mas que você nunca tem coragem de comprar. Por quê? Porque você sabe que talvez não seja o mais importante neste momento. Mas, por que isso funciona, Marina? Porque quando você for querer gastar esses R$350 que você vai querer gastar que você quer poupar no mês, você vai pensar assim, mas se eu gastar, eu não vou conseguir cumprir o meu projeto. E se eu não cumprir o meu projeto, eu não vou ser premiado por isso lá na frente. Então, será que não é melhor eu segurar um pouquinho a onda? E se isso realmente for o que eu quero ter, lá quando eu comprar o computador, eu compro isso também? Então, a jogada é mescle lado racional, lado emocional. Lado racional, lado emocional. Sempre com recompensas. Você precisa fazer com que as coisas racionais que você faz sejam emocionalmente positivas. O segundo aspecto que nós vamos tratar são as crenças, os valores e os pensamentos. Tá? Vamos começar pelos valores. Os valores são um conjunto de virtudes que vão gerir os nossos comportamentos. Então vamos supor, existem várias virtudes, a coragem, a honestidade, o respeito, a segurança, o reconhecimento. Cada pessoa tem um conjunto de valores, alguns mais fortes do que outros. E esses valores vão determinar o comportamento dessas pessoas. Já as crenças, elas são sugestões positivas e negativas que nós recebemos normalmente na infância e na adolescência. Então, os nossos familiares, amigos, parentes, eles costumam, quando nós somos crianças, a falar várias coisas com o objetivo de nos ensinar e nos também, não só ensinar, mas mostrar para nós o que é ruim e o que é bom, meio que nos proteger do mundo. Então, normalmente, para cada uma sugestão positiva, nós recebemos 5 sugestões negativas. E as crenças, elas estão mais ligadas ao nosso pensamento. Então, vamos lá. Valores, comportamento, crenças, pensamento. Então, vamos supor, trazendo aqui para o dinheiro, que é o nosso tema. Se eu acredito que quem ganha dinheiro ganha de modo desonesto, ilicitamente, por quê? Porque eu ouvi muito isso quando eu era criança. Eu vou pensar isso frequentemente. Por quê? Porque é uma crença minha. As crenças normalmente não ficam no consciente, elas ficam mais no inconsciente e vêm para o consciente como forma de pensamento.
Então, eu acredito que quem ganha dinheiro de forma desonesta, porque foi isso que eu aprendi quando eu era criança, e eu acabo tendo esses pensamentos. Às vezes passa alguém na rua, por exemplo, com muito dinheiro, e eu penso, como será que essa pessoa ganhou dinheiro, né? O que será que ela fez? Esses são os meus pensamentos por conta desta crença, por exemplo, tá? Já os valores, por exemplo, eu seria uma pessoa honesta, no nosso exemplo. Eu sou uma pessoa honesta, fortemente honesta, tá no topo dos meus valores, só que eu tenho uma crença de que quem ganha dinheiro ganha de modo desonesto. Então, qual será o meu comportamento? Eu acredito que eu sou honesta, eu acredito que quem tem dinheiro é desonesto, mas o meu valor é a honestidade. Eu vou ser desonesto ou honesto? Eu vou ser honesto. Então, qualquer coisa que eu faça, mesmo que seja honestamente, vai me afastar do dinheiro. Eu não vou tomar atitudes fortes o suficiente ou assertivas o suficientes em busca do dinheiro, porque no fundo eu acredito que quem tem muito dinheiro ganhou isso de forma desonesta. Esse é um exemplo. Vamos para outro exemplo. Vamos supor que eu acredito que as pessoas que têm dinheiro são pessoas egoístas, que não ajudam os outros. Eles têm muito dinheiro e eles não ajudam ninguém, eu nunca vi isso. Às vezes pode ter sido uma experiência na sua família, às vezes vocês precisaram de dinheiro e pediram para alguém que tinha dinheiro, essa pessoa negou, enfim. Você acredita nisso, isso é uma crença. Só que você não é uma pessoa egoísta. Você é uma pessoa abundante, você é uma pessoa que gosta de ajudar os outros. E egoísmo para você não é algo legal. Você tem repulsa desse valor, né? E qual vai ser o seu comportamento então? Se você acredita que pessoas que têm dinheiro são egoístas, só que você não é egoísta, você vai em busca do dinheiro? Às vezes a gente não entende porque a gente não faz algo que a gente precisa fazer. Mas será que é só procrastinação? Será que no fundo o meu inconsciente está dizendo que se eu fizer isso eu vou gerar uma consequência da qual eu não quero? Às vezes você sabe que você precisa estudar para conseguir uma promoção no trabalho e você sabe que você vai ganhar bem mais. Só que se você acredita que quem recebe esse nível de dinheiro da sua promoção é uma pessoa egoísta e você não é egoísta, talvez você vai procrastinar um pouco mais esse estudo. E talvez não tenha passado pela sua cabeça que seja por conta da sua crença e também, né, dos valores que você tem. Pensando nisso, concluindo isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que atacar a crença. Porque não é positivo nós termos essas ideias referentes ao dinheiro. Existe muito preconceito no Brasil em relação a dinheiro. As pessoas acreditam que quem tem dinheiro é ruim, que quem tem dinheiro é corrupto, que quem tem dinheiro é egoísta, que quem tem dinheiro tem mais problema, é muito comum, que dinheiro não traz felicidade. Essa é, então, uma das mais faladas. Ter esse tipo de pensamento e ter essas crenças não faz bem para quem está em busca de dinheiro, principalmente para quem quer investir. Então, trabalhar essas frases, trabalhar essas crenças interiores vai melhorar muito a forma como nós lidamos com o dinheiro. Às vezes, a gente até ganha dinheiro. Então, vamos supor, vamos voltar lá para o primeiro... Não, vamos usar o outro exemplo. Dinheiro não traz felicidade. E aí, vamos supor que você ganha muito dinheiro. Você está numa fase boa do seu trabalho, está ganhando bastante dinheiro, está chovendo dinheiro. Sabe o que você faz? Inconscientemente, você gasta. Por quê? Porque dinheiro não traz felicidade. Se dinheiro não traz felicidade, pra que eu vou ficar com um monte de dinheiro guardado? Se eu acredito veemente que dinheiro não traz felicidade, não faz sentido eu acumular. Não faz sentido eu guardar para aposentadoria. Porque ele não traz felicidade e eu quero ser o quê? Eu quero ser feliz. Então a gente acaba gastando dinheiro sem perceber o porquê. Lá no fundo, o porquê que eu tô fazendo isso. Isso é muito forte, é muito importante. E qual que é a minha dica? Vamos escrever as nossas crenças no papel sobre dinheiro? O que você acha sobre o dinheiro? E qual que é a sua relação com o dinheiro? Existem pessoas que acreditam que não merecem ter dinheiro, que não merecem ter conforto. Tudo isso precisa ser trabalhado. Todas essas crenças limitantes precisam ser diminuídas e colocar no lugar delas crenças positivas. Ter dinheiro é bom sim.
Todo mundo tem problema. Se fosse assim, todas as pessoas que não têm dinheiro têm uma condição pior, né? Seriam muito mais felizes do que quem tem dinheiro, não teriam problemas nenhum. Mas não é assim. Todos nós temos problemas, sempre vamos ter, não importa o quanto de dinheiro nós temos. E assim por diante. Existem pessoas egoístas aí que não têm dinheiro. Existem pessoas desonestas que não têm dinheiro. Muitas pessoas desonestas que não têm dinheiro. Então, vamos trabalhar um pouco mais essas crenças para a gente começar a lidar melhor com o dinheiro e aceitar mais o dinheiro quando ele cair na nossa mão. Agora nós vamos falar sobre o terceiro aspecto, que é o aspecto do medo. Ele pode às vezes confundir com os valores e as crenças, mas não, ele é bem diferente. O medo, ele é uma das emoções base do ser humano. As emoções são alegria, tristeza, medo, raiva e repulsa. O ser humano é baseado nessas 5 emoções principais e o medo é uma delas. Todas essas emoções têm um lado bom e um lado ruim e a gente vai falar sobre o medo agora. O lado bom do medo é a proteção. O medo ele é acionado quando o corpo sente que nós estamos em perigo. Isso é linkado lá com o lado emocional do cérebro, que busca a sobrevivência, que a gente já falou sobre isso. Então, quando a gente está numa situação de perigo, o medo é acionado. E ele é justamente acionado para que a gente fuja disso, para que a gente nos proteja e sobreviva. Antes, né, na pré-história, era muito comum. Às vezes, né, nós estávamos lá caçando ou então lá colhendo e de repente vinha uma onça e a gente tinha medo e corria e fugia da onça. E era o medo que fazia isso. Hoje já não é bem assim, nós temos menos situações que acionam esse medo mais instintivo, que é aquele da sobrevivência mesmo. Às vezes num assalto, né, num sequestro, a gente pode sentir, ou então num acidente de carro, a gente pode sentir esse medo mais instintivo, mas é menos comum. Mas esse lado do medo é um lado positivo. Às vezes a gente tem medo de altura. E subir num prédio de 10 andares e ficar lá perto de cair, não é algo muito inteligente a se fazer. Então a gente vai sentir medo e o medo vai ser bom nessa hora, para que a gente não, né, morra só por querer olhar, por exemplo. Mas o medo ele tem um aspecto negativo, que é quando o medo ele está fundado em algumas ideias que na verdade não podem podem só existir dentro da nossa cabeça. Então, por exemplo, vamos falar sobre ganhar muito dinheiro e o medo de perder este dinheiro. Então, eu quero ganhar muito dinheiro, mas antes mesmo de ter este dinheiro, eu já tenho medo de quando eu ter, eu perder. Esse medo, ele vai fazer a mesma coisa que os valores fazem com os nossos pensamentos. Ele vai nos afastar do objetivo. Por quê? Porque se eu vou ter medo de perder o dinheiro quando eu tiver dinheiro, se eu não tiver o dinheiro, logicamente eu não vou ter medo de perdê-lo, porque é algo que eu não tenho. Pode parecer uma viagem, mas isso faz sentido e isso acontece. A gente acaba não tomando algumas atitudes por medo de algo que está lá na frente e que às vezes só está na nossa cabeça. Às vezes não é nem algo que realmente vai acontecer. Vamos dar outro exemplo. Às vezes eu quero ser uma pessoa próspera, eu quero investir meu dinheiro, só que aí eu vou ter medo da reação das pessoas. As pessoas vão me julgar, as pessoas vão falar de mim. E aí elas podem falar o que as pessoas pensam sobre dinheiro, que eu sou egoísta, que da onde que veio esse dinheiro? Pode ter sido de uma forma desonesta. As pessoas podem pensar isso, porque agora eu vou ter dinheiro. E será que eu quero que as pessoas pensem isso? É muito comum as pessoas terem medo do julgamento e da crítica. E ter este tipo de medo vai, às vezes não impedir totalmente, mas pelo menos atrasar a busca e as nossas ações em relação ao nosso objetivo. Outro exemplo, às vezes eu quero ter um investimento bacana, eu quero guardar uma grana, eu quero pensar na minha aposentadoria, mas e aí as pessoas da minha família, por exemplo, vão me pedir dinheiro. E aí como que eu vou fazer? Que situação delicada, né? Eu vou falar não?
Existem pessoas que não gostam de falar não. Existem pessoas que não gostam de desagradar a família. E elas entendem que se elas tiverem algum dinheiro e essas pessoas souberem e pedirem dinheiro emprestado, elas vão se sentir mal e elas não vão conseguir negar. Então são medos que às vezes não fazem muito sentido ou que às vezes são irracionais, mas que nós sentimos por algum motivo e eles nos impedem de ir em busca dos nossos objetivos financeiros, né? Nós precisamos entender que é meio que uma proteção do nosso organismo. A nossa mente quer proteger a gente. Ela não quer que a gente fique correndo perigo. E se a gente tem medo de algo, é porque a gente entende que aquilo vai ser perigoso pra gente. E como a gente resolve isso então? Vai ser bem parecido com as crenças. Você vai pegar um papel e vai colocar os seus maiores medos em relação ao dinheiro. Medo de ser julgado, medo de te pedirem dinheiro emprestado e você não saber lidar com a situação, medo de perder todo o dinheiro que ganhar, medo do julgamento, enfim, todos esses medos. Assim, pensa bastante, reflete bastante, porque você pode encontrar algum medo bem diferente, bem característico, que está travando aí a sua prosperidade. Outra coisa que eu quero deixar bem clara é que às vezes a gente acha que isso vai travar lá no futuro. Um exemplo, eu estou abrindo uma empresa e eu preciso sair todo dia em busca de parcerias. Todo dia eu preciso sair em busca de parcerias. E aí, às vezes eu tô vendo esse vídeo e eu penso assim, mas só que o medo ele só vai me barrar quando eu estiver bem perto de ganhar muito dinheiro. E não. A nossa mente, ela começa a nos travar logo no começo. Ela percebe que aquele objetivo é para acumulação, que aquilo é um desejo forte em você, mas que ou que vai contra as suas crenças, ou então que vai contra os seus medos, e aí ela te trava, tá? Isso tudo eu tô falando para vocês, para que vocês reanalisem a forma como vocês pensam, sentem, se comportam, e suas crenças e os seus medos. Então vamos colocar no papel, vamos colocar quais são os maiores medos, e aí eu quero que você analise e você pense se esse medo realmente é um medo legítimo, ou se é só uma autossabotagem da sua mente. E aí você escreve isso e começa a trabalhar. Você vai ver que você vai começar a perceber que às vezes você não vai fazer uma coisa que você queria fazer e você vai saber que é porque você está com medo ou que é porque você tem uma crença limitante. E isso é muito importante mesmo, para a gente conseguir colocar em prática as ferramentas para guardar dinheiro, que é o que eu vou falar agora, tá? Como que a gente começa a guardar dinheiro? A gente começa a guardar dinheiro se planejando. Então vamos voltar lá ao primeiro método que eu falei, que a gente pode pegar, baixar um aplicativo e começar a anotar tudo que a gente gasta. Isso é ótimo, precisa ser feito, porque aí no final do mês você vai dar uma olhada, vai analisar com o que você está mais gastando. E aí a gente vai criar meio que uma receita da prosperidade. A gente vai dividir o que a gente ganha, quem tem salário vai dividir o salário, quem é autônomo vai pegar uma média dos últimos 6 meses do que ganha e a gente vai dividir em porcentagens. 60% do que você ganha tem que ser pro essencial. Eu sei que a maioria vai dar risada, que a maioria vai falar que é impossível, só que essa receita normalmente funciona e ela serve para que exista um controle maior. Tem o aluguel, tem a luz, tem a água, tem a escola das crianças, como que eu vou fazer? Precisa dar uma enxugada aí nos gastos essenciais, precisa dar uma olhada às vezes no aluguel, ou então criar hábitos que diminuam a conta de luz, que diminuam a água, ou então criar formas de aumentar a nossa renda, tá? Mas nessa receitinha aqui, 60% tem que ser para o essencial, 20% tem que ser para os projetos. Lembra que eu falei que a gente vai criar projetos e nós vamos nos recompensar depois? Então, 20% vai ser para os projetos, para que você compre o que você queira, porque nós merecemos ter aquilo que nós queremos. Depois, nós vamos pegar 5% e vamos colocar na educação. Isso é bem legal. A Natália Arcuri, ela fala muito sobre educação. Por quê? Porque é o investimento
é o melhor investimento que você pode fazer. Quando você se educa, você está melhorando. E isso pode vir de retorno financeiro de diversas formas. Às vezes é uma promoção, às vezes você é vendedor e faz um curso de vendas e consegue aumentar essa quantidade de vendas, a qualidade com que você fala. Às vezes você é palestrante, faz um curso de oratória e melhora. Enfim, existem N cursos aí online hoje com valor acessível, que você pode usar esses 5% para poder fazer. 10% vai ser para reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Para quem não investe, esse é o primeiro passo. A reserva de emergência, ela é um dinheiro que você vai guardar só para quê? Para as emergências. Não pode usar esse valor para comprar bens, para comprar objetos, para passear. Não, a reserva de emergência é para emergências. Quebrou um carro, alguém está doente, emergência mesmo, tá? Como que faz essa reserva? A reserva de emergência, ela corresponde a 6 vezes o valor que você precisa por mês para sobreviver. Não é o seu salário, é o que você precisa mesmo para sobreviver. Então você vai pegar esse valor, tá? E vai multiplicar por 6. Esse valor, então, é o valor da sua reserva de emergência. Aí você vai juntar todo mês para que ele fique lá guardadinho, caso você tenha uma situação assim. Marina, aonde que eu vou guardar essa reserva de emergência? Eu aconselho em títulos públicos federais. Existe o Tesouro Selic, que tem liquidez diária, ele rende bem legal e você pode guardar ele no Tesouro para poder ter uma segurança maior aí no seu investimento. Marina, mas é uma reserva de emergência, eu preciso sacar rápido esse valor caso eu precise. Sim, ele tem liquidez diária, ou seja, você consegue sacar com mais facilidade. Como que eu invisto no Tesouro Direto? Os bancos, né, e as corretoras, eles oferecem esse canal para você acessar o Tesouro. Então, o que eu recomendo é que você procure o seu banco ou a sua corretora. Se você ainda não tem um banco, uma corretora, dê uma pesquisada na internet para ver o que melhor se adequa a você. Existem vários. E você vai pegar e vai transferir esse valor, né, da sua conta para a corretora, e a corretora vai fazer esse investimento no Tesouro para você. E faltou aí na nossa receita 5%. Esse 5% é pra gente usar com o que quiser. É isso mesmo, porque a gente também é filho de Deus, né? Então a gente precisa comprar o que quiser. Às vezes a gente tá passando na loja e fala assim, ai que bonitinho, vou levar. E poder levar, esse também é um prazer que a gente merece. Então essa é a receita, tá? Vamos recapitular agora tudo que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu que nós temos um lado emocional e um lado racional, que o emocional é impulsivo e que ele às vezes é bem difícil de lidar com ele. E nós temos o lado racional, que é o que controla, o que planeja, e que a gente precisa juntar esses dois lados quando a gente quer criar e desenvolver e realizar os nossos projetos. Como, sempre que a gente for fazer alguma coisa racional, nós vamos criar uma recompensa para o nosso lado emocional. Nós aprendemos também sobre as crenças que levam aos pensamentos e aos valores que levam ao comportamento. Se você quiser saber mais a fundo quais são os seus valores, existem alguns testes na internet, você pode pesquisar no Google, que vão ali te mostrar quais são os seus valores mais fortes, porque às vezes existem muitos valores. E aí você fala assim, pô, mas eu me identifico com vários, com muitos deles, 10, 15, 20... Bom, sempre vai ter os 5 valores que são mais fortes para vocês. E esses valores vão determinar o seu comportamento. Nós aprendemos também que algumas frases, algumas crenças que nós temos limitam as nossas ações em relação a dinheiro e que nós temos que atacar bastante essas crenças, trocando por crenças positivas, tá? E que essas crenças são feitas quando nós somos crianças e adolescentes. Por isso que a gente tem que trabalhar bastante elas por bastante tempo, para que elas sejam substituídas aos poucos. E por fim, nós vimos os nossos medos, aqueles medos meio que irracionais que nós temos em relação a dinheiro, que nós precisamos também trabalhar, para que nós possamos ir em busca da prosperidade de forma mais leve, mais tranquila, entendendo o papel do dinheiro na nossa vida e nos sentirmos realmente merecedores do dinheiro, que é algo muito importante.
Nós falamos um pouco da receitinha para conseguir organizar os nossos gastos mensais. Então, 60% vai para o essencial, 20% vai para os projetos, 10% vai para a reserva de emergência, 5% para a educação e 5% para você gastar com o que você quiser. Gente, eu espero que esse material tenha sido muito bom para vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a complexidade do nosso cérebro e que isso possa fazer com que você entenda e lide melhor com o dinheiro. Eu desejo a vocês muita prosperidade porque eu acredito que mais do que apenas sobreviver nesse mundo, nós merecemos prosperar. Eu tenho um blog, se vocês quiserem acessar é o marinanobre.com.br e neste blog eu tenho alguns posts que falam mais detalhadamente sobre cada aspecto e também trato mais um pouco detalhadamente sobre a parte de finanças mesmo, investimentos e etc. Muito obrigada pela presença de todos, eu estou muito feliz e agradecida por este convite. Tchau!